subiu para 95 o número de mortes provocadas pelo desastre climático no Rio Grande do Sul. Chovia, eu digo assim, o que está acontecendo? Vi as notícias na TV, eu digo, não pode ser, né? A situação é dramática em Canoas, que fica na região metropolitana de Porto Alegre. A gente não sabia se a água ia continuar subindo, a gente não sabia nem se eles iam, tá vivos, sabe? Nossa equipe encontrou pessoas ilhadas, até hoje em viadutos. Voluntários navegam por onde até poucos dias atrás. Comigo? Não, vamos ficar por dentro do carro, por aí, A enchente do Rio Grande do Sul é uma tragédia sem precedentes. Eu vivi a enchente de uma forma diferente da minha família, por ser o único membro trans da minha família, né? Então a gente ficou assim em estado de miséria. Por quê? Quando a gente pensa na nossa população, sempre é a última da fila do pão, né? O que eu tenho para te dizer da enchente? Quer dizer, da catástrofe, na verdade, né? Foi uma catástrofe isso para o nosso estado. Aonde que eu morava em São Leopoldo, morava na feitoria, aonde que eu perdi todas as minhas coisas. O pouco que tinha, eu ainda perdi. Eu sou morador de Niterói, Canoas, então, do meu lado da cidade, não fomos afetados diretamente pela água. Tivemos aviso de evacuação do bairro, então no dia 3 de maio, tudo que a gente conseguiu levantar, a gente levantou, né? Já estava pensando no pior, eu já tive que convencer a mãe, a gente precisa sair, não tem essa. Tivemos muitos amigos e muita família afetada diretamente, assim, água cobrindo o telhado da casa, então me apurei de separar o essencial, colocar dentro do carro, cachorro, gato, papagaio, enfim, e levantar tudo que dava de móveis. A gente saiu, nós fomos para o bairro Estância Velha, que é o bairro mais alto, né, um dos, onde eu fui ficar com a minha tia. Nós ficamos uma semana. Quando vi realmente que estava fechando a cidade de água, né, eu disse que vou ter que fazer alguma coisa, né. Aí eu cheguei no centro, né, aí quando eu olhei, eu me virei e digo assim, não é isso que eu quero ver. Aí eu fui porque a nossa sede é aqui na Uruguai, né? Já tinha inundado 1,5 metro de água, né? Não tinha como entrar. Aí começou as ligações, né? Entendeu? O telefone, né? As que tinham, né? Me ligando, Marcele. A principal, no início, foi a questão de acolhimento, né? Eu e a minha família, a gente foi afetado, né, pela enchente de 2024. A nossa casa foi tomada pela água. A gente mora na Rio Branco, em Canoas, e foi uma coisa assim terrível. E além da gente perder tudo, eu senti naquele período que, por algumas pequenas coisas que também pareciam muito grandes naquele momento, eu vivi a enchente de uma forma diferente da minha família, por ser o único membro trans da minha família, né? Então a gente ficou assim em estado de miséria. Por quê? Uma mulher trans com 60 anos de idade, ela não tem mais aquela rotatividade de ir para uma esquina, uma quadra, a ganhar o seu próprio sustento, que é o nosso trabalho. Na época era esse, hoje em dia é diversificado. Mas uma mulher trans com 60 anos, com baixo grau de escolaridade, o que ela pode fazer? Ou trabalhar como empregada doméstica, que é muito difícil, ou se não, se prostituir. Muitas das pessoas que eu entrevistei não sabiam o que era. Tirei um momento para explicar e sinalizaram que entendiam que as pessoas trans foram tão afetadas quanto, né? Bastante, isso me surpreendeu. Enquanto outras não entendiam porque não viam pessoas trans nos abrigos, que é outro ponto. Então, assim,
parar para pensar nisso, as minhas trocas com as pessoas dentro dos abrigos foi essencial e foi uma experiência que eu não trocaria por nada. Várias vezes eu já ficava muito inseguro de simplesmente, tipo, chegar nessas pessoas e pedir uma coisa que eu tava precisando. Eu já ficava com esse medo, assim, antes mesmo de acontecer. E várias vezes eu me senti meio desrespeitado, tipo, eu comecei a pedir conselho pros meus amigos trans, assim, de tipo, tá acontecendo isso. Eles nunca tinham vivido, por exemplo, uma enchente, mas eu fiquei tipo, tá acontecendo isso, eu tô chegando nos abrigos e não estão me tratando como o Lucas Rafael. Porque muitos abrigos tinham uma concepção bastante conservadora, né? Então, por exemplo, teve um pessoal que foi num abrigo e aí uma das pessoas que estava ali organizando e tal falou assim: não sei se tem... o que é trans, sabe? Não sei se tem LGBT aqui, mas talvez aquelas pessoas de cabelo pintado possam te dizer, né? Então já associar um perfil mais estético, mais alternativo a ser LGBT e nem se perguntar e nem saber dizer o que é trans, muito menos o que é cis, né? Eu comecei a ligar: Cristiano, me ajuda, pelo amor de Deus, né? Aí disse: Marcele, o acolhido tá tudo embaixo de água, né? Desculpe, mas senhor, quando a gente pensa na nossa população, sempre é a última da fila do pão, né? Entendeu? Aí eu perdi minha casa, perdi tudo, né? Não sobrou nada, né? E daí? Aí o segundo, né, que foi a pior, né? O posto de saúde Santa Marta, que acolhe a população trans, né? Inundou o Santa Marta, né? Que é aqui perto, né? Aí me ligaram, né? Eu disse: Marcele, eu tô sem o remédio, né? Aí eu digo assim: mas Santa Marta também tá alagada. Eu não tinha me dado conta. Tá com 3 metros de água, né? Levou tudo, né? Assim, ouvindo relatos de pessoas trans que ficaram sem acesso à hormonização, por exemplo. Tiveram pessoas nos abrigos que eu visitei que não tinham medicação HIV/AIDS, não tinham medicação diabetes, não tinham medicação de hipertensão, problema cardíaco, elas não tinham nada num primeiro momento, que foi aquela primeira, segunda semana. Então, como é que eu ia chegar para os meus colegas cisgêneros, que têm uma opinião, uma visão de vida heteronormativa, cis-heteronormativa, que o hormônio era tão importante quanto e não era uma questão estética e fútil? Eu estava numa batalha sozinho. O que é uma mulher trans dentro de uma catástrofe dessa? Ela é um grãozinho de areia num vaso, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque, embora tu tendo auxílio de amigas, de vizinhos, mas tu não tem aquela ajuda como uma mulher cis tem, um homem cis tem, ou talvez um jovem ou uma jovem, né? Sempre o preconceito fala mais alto em cima da população trans. Isso seja mulher trans ou homem trans. Eu não acho que o abrigo é um espaço seguro para pessoas trans, a maioria dos abrigos, né? Porque dada a visão de alguém que estava lá dentro, enquanto trabalhador, não era um espaço seguro para as pessoas que já estavam lá. E não necessariamente por mal, né? Mas às vezes por uma questão de organização, às vezes por uma questão de não tem alguém ali para essas pessoas, né? Não tem uma visão. A emergência não é essa, né? Tem a questão de que muitas pessoas trans, eu acredito que a gente é uma comunidade muito... Eu tenho os meus. O Ajuda Trans é uma ação social que surgiu a ideia logo no início, assim, das enchentes. As enchentes, elas
Começaram em Porto Alegre, se eu não me engano, lá pelo dia 4 de maio. Aí no dia 6, a Luca Machado e o Gustavo Deon já lançaram essa ação social nas redes sociais de ambos. Tanto a Luca quanto o Gus trabalham com teatro, como ator e atriz, e também com produção cultural. Então, ambos também têm uma grande amplitude assim, nas redes sociais. Os dois criaram um formulário que visava conectar pessoas trans que conseguiam ajudar com pessoas trans que precisavam de ajuda nesse período das enchentes. E eu estava pensando assim, no que fazer que fosse voltado para a população trans, já nesses anos de ativismo e também pesquisando, né, transgeneridade na história. Eu vinha pensando que bom, que a gente provavelmente ia precisar de algo canalizado. E eu mandei uma mensagem para o Gustavo, falando, se precisar de alguma coisa, né, falei da minha experiência como uma das pessoas que fundou o coletivo Transenem e de organização ali do coletivo, então que eu poderia ajudar a transformar esse formulário em um grupo organizado para atuar, então, né, nessa ideia que os dois tiveram de ligar as pessoas trans como uma rede de apoio entre a própria comunidade trans. Quando a gente fala de enfrentamento da emergência climática, eu não penso primeiro nos profissionais, eu penso primeiro no público mesmo. E se eu tivesse que falar alguma coisa para as pessoas trans, eu falaria o que é difícil, mas é o buscar ajuda, né? A gente tem que perguntar. Eu não tenho como saber se o serviço vai... Porque às vezes tu encontra uma alma específica, né? Uma pessoa que está ali, que sabe, mas assim, o não se esconder para não sofrer, porque eu preciso falar. Eu tenho que agradecer também a Igualdade Porto Alegre. Por que Igualdade Porto Alegre? Porque antes da enchente e depois da enchente, a Igualdade Porto Alegre estava assim, unida com a TTSL de São Leopoldo. A senhora presidente Marcele Malta, na idade que ela está hoje, ela não deixou um dia de ligar perguntando se nós precisávamos de um prato de comida ou um copo de café. Isso é muito importante. A gente tem que se unir, entendeu? Fraternidade, respeito, né? Que a gente está vendo muita questão, né? Que elas chegam, né, e pé na porta. Não é assim. Eu acho que falando, né, entendeu? Lógico, né? Às vezes, eu viro um temporal, né? Ninguém me segura, né? Mas, às vezes, realmente, né? Para vestir tem que estar o grito, né? Sem o grito, não consegue nada. Então, faltou bastante subsídio, sim. E não que não teve nenhum auxílio, mas ele não foi o suficiente, sabe? Não foi o suficiente. E a maioria das doações que a gente recebeu, aliás, todas as doações que a gente recebeu, e a gente só conseguiu fazer o nosso trabalho por conta dessas doações, não foi nem de grandes empresas, nem do poder público. A gente recebeu apoio de pessoas físicas que se sensibilizaram com a causa ou que fazem parte da causa, né? Basicamente, o que a gente fez foi um nós por nós. O que demonstra também a força da nossa comunidade, né? Só os governos podem nos ajudar nessa parte. Por quê? Em primeiro lugar, pode ser diluído no seguinte fato. Nós não temos casa hoje, a população trans não tem casa hoje. Nós temos a Minha Casa Minha Vida. Pergunto para você qual é a travesti ou a mulher trans que ganhou depois da enchente uma casa para morar? Não tem, não existe, tá? Mas eu acho que deixou muita sequela, né? Eu acho que o governo, né? A gente tem que ter um elo, né? Um elo de corrente. Se não fizer esse elo, né? Com o vereador,
com vereadora, com governador, prefeito, enfim, as autoridades, governo estadual e principalmente o governo federal, que a gente consiga, né, pensar, né, agora, né, que vai ter, eu acho que vai ser em agosto, né, em Belém do Pará, falar sobre o clima, né, que isso é no mundo inteiro, está acontecendo essa enchente, né. As redes de apoio para as comunidades trans e as redes de apoio de comunidades trans, porque existiram pessoas cis que serviram como rede de apoio, né? E eu penso muito na minha rede, que é composta majoritariamente por pessoas trans. Foi um desabafo. Eu sabia que era um grupo que ia me ouvir, que não ia julgar uma demanda que eu trazia, e pensando que já era um profissional que não tinha horário, se a gente tinha que trabalhar 12 horas, a gente trabalhava 12 horas, era virado, era pessoas à flor da pele, tu já tem que ter uma postura profissional ali. Tem coisas que eu converso com alguns amigos, tem coisas que eu converso com todo mundo, e tem coisas que eu só consigo conversar com outras pessoas trans. Muitas pessoas acreditam que a transição é como se fosse um capricho, principalmente naquele momento que a gente estava vivendo, de tipo assim, como assim tu tá preocupado com hormônios se tipo, tu não tem nenhuma casa? Eu tô, sabe? Porque tipo, é a minha vida, é a minha saúde, é a minha transição, e eu sabia que eu precisava disso para continuar sendo feliz. E eu tava com tão pouco que eu não queria que me deixassem tirar mais uma coisa, sabe? Eu ficava vendo preço de cama, preço de cortinas, coisas que eu sabia que eu ia precisar pro meu quarto, pra minha casa, preço de móveis em geral. E daqui a pouco eu ficava, mas eu tenho que lembrar que se eu for comprar, eu também tenho que salvar um dinheirinho pra comprar testosterona depois. Teve, eu acho que uma vez, que era uma amiga minha, ela não fez por mal, mas ela falou, tipo assim, e se tu não comprar esse mês? Eu fiquei... Tipo, ela não falou por mal, mas ela não entrava assim na cabeça dela que não era, sei lá, comprando um remédio porque eu tava com dor de cabeça, que eu tava comprando testosterona, sabe? Mas a gente botou a cara à tapa, sabe? Afinal de contas, é isso que a população trans faz para sobreviver há séculos. A gente não tem opção de não botar a cara à tapa.